Olá, candidatos, eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, provas de redação. Bom, se você está chegando agora, né, essa é uma continuação do vídeo 1, em que eu comecei a falar aí sobre os segredos, né, falasse um pouco sobre o edital, sobre o que o examinador, né, da prova de redação, né, do concurso para ingresso, a escola de sargentos do Exército espera de você. Então eu vou continuar falando aqui, né, para quem perdeu o vídeo 1, não, volta, né, quem está assistindo o vídeo agora, começando a assistir, tem um vídeo anterior, que é o vídeo que eu começo a falar sobre pontos do edital, pontos que você deve considerar para fazer uma boa redação e, né, você deve assisti-lo antes de prosseguir. Para a galera que está vindo do vídeo 1, vamos lá, vamos continuar. Eu vou falar agora vou continuar falando da estrutura e depois eu vou falar sobre temas, olha aí, temas possíveis, né, uma análise dos temas anteriores e, obviamente, o que a gente pode esperar aí, né, para o tema, né, para a prova de 2019. Esse vídeo aqui, que é um vídeo atual, né, elaborado após a publicação do edital, né, aqui no mês de fevereiro. Bom, vamos lá. Falando sobre a questão da estrutura. Então, eu disse pra você aqui, se você quer fazer o olhinho, né, do examinador brilhar, você precisa aprender o seguinte. Quando a gente recebe uma prova para corrigir, a gente sempre fica de olho ali na estrutura. Então, você aprende que o básico, obviamente, elaborar uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, o que você aprende, tá? Certo? Tá certo, né? Claro que tem que ter uma dissertação argumentativa, ela exige uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Só que o aluno, o candidato, fica muito preso a essa questão de um parágrafo para cada um desses, para cada uma dessas etapas do texto. Então ele acha que se ele elaborar uma redação de até 30 linhas com um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão, tá ok. E aí é o que eu disse, né? Aí temos o nosso pulo do gato, né? É aí que você vai aprender que não é bem assim. Então, assim, a redação boa, ela é composta de dois parágrafos de desenvolvimento. Uma redação muito bem vista pelo examinador, ela vai ser composta de três parágrafos de desenvolvimento. Então, note. Uma redação boa, para o examinador já olhar sua redação e falar assim, poxa, esse candidato, ele manda bem na argumentação, ele trouxe mais de um argumento, ele deu clareza à argumentação dele, tá? Quando ele olhar a sua redação e observar que você estruturou um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão. Agora, se você quiser deixar, né, realmente esse examinador muito feliz, falar assim, caramba, olha, esse cara sabe, né, ele conhece esse tema, ele sabe sobre o que ele está falando, você vai estruturar a sua redação em 1 parágrafo de introdução, 3 parágrafos de argumentação, de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Professora Vivian, mas eu não consigo entregar. Eu acho que nessa divisão aí de 3 parágrafos de desenvolvimento vai ficar muito complicada para mim. Vai para então 2 parágrafos de desenvolvimento, mas evite, tá? Evite, olha aí, isso que é importante, evite elaborar a redação com 1 parágrafo de desenvolvimento. Isso é muito importante. Tem gente que tem muitos argumentos e deixa tudo em 1 parágrafo. Gente, qual é a ideia do parágrafo? A ideia do parágrafo é exatamente, né, a cada parágrafo, né, a gente chama isso de unidade de parágrafo, né? A ideia do parágrafo é você desenvolver um argumento, uma ideia nova, né? Uma ideia nova a cada parágrafo. Então, você quer defender o seu ponto de vista. Lembra que essa é a função do texto dissertativo argumentativo. O examinador traz um tema para você, né? Traz um problema, uma situação, e ele pede a sua opinião e você, obviamente, vai dar essa opinião, mas lembrando o que eu disse lá no vídeo 1, uma opinião fundamentada. Olha, isso aí que é o pulo do gato que é importante, a opinião precisa ser fundamentada. E como é que essa opinião é fundamentada? Você vai trazer os argumentos, né? Os argumentos nos parágrafos de desenvolvimento. Nada mais é do que o motivo, aquilo que justifica a sua forma de pensar. E que argumentos podem ser esses, né? Podem ser dados estatísticos, você pode citar algum autor. Olha só, o pessoal da ESA gosta de citação, tá? Gosta que vocês citem argumentos de autoridade. Então, trazer uma citação, né, para colaborar com o seu ponto de vista é interessante. Agora, preste atenção, galera. Não é só trazer o argumento e deixar ele solto, né? Não é só trazer... O que são os argumentos? Eu estou dando aqui os exemplos. Dados estatísticos, né, citação de argumentos de autoridade, que são outros autores, livros, enfim. Tudo aquilo que colabore, né, para o seu ponto de vista, nesse sentido de, enfim, autores, obras. Então, não basta trazer e jogar na sua redação. Você precisa
claro, sempre nos parágrafos de argumentação, apresentar o argumento, então, apresentar o dado estatístico, apresentar o argumento de autoridade, apresentar o fato, mas precisa em seguida explicar por que aquele dado, né, ele tá, em que medida, né, ele está contribuindo, ele está ajudando para justificar o seu ponto de vista. Então, isso é muito importante, tá? Quando a gente fala de argumentação, alguns candidatos falam assim, professora, eu não sei argumentar. A argumentação é simples, gente, não tem bicho de 7 cabeças em redação. Você tem que ter em mente o seguinte, você vai trazer os argumentos, né, que são dados, estatísticos, fatos, né, como eu falei aqui, argumentos de autoridade, né? Você vai trazer isso, mas você não pode trazer isso e jogar na sua redação. Você tem que dizer de que forma aquele dado que você está apresentando, ele justifica, ele colabora para a sua tese, ele defende a ideia, a sua ideia. Isso que é argumentar, tá? Então fica ligado nisso. E essa questão da estrutura é super importante. E não vamos esquecer, porque tá lá no vídeo 1, mas eu não quero que você esqueça, a professora Vivian não pode, né, deixar aí que você esqueça que o título, ele é obrigatório para a galera da ESA. Então, né, lá, se você quer ingressar, né, tem que fazer uma boa redação. Já comecei falando da 6ª etapa do seu exame intelectual e da sua avaliação intelectual e, né, lá no próprio edital, consta lá no edital que você precisa trazer um título, você precisa atribuir um título para a sua redação. Agora vamos lembrar uma coisa rápida aqui, você que assistiu ao vídeo 1, precisa lembrar disso. Eu sempre faço questão de voltar aos elementos mais importantes para que isso fique assim bem fixado na sua cabeça e você não esqueça. E em relação à quantidade mínima de linhas, tem quantidade mínima de linhas? Tem. Quantidade mínima de linhas para elaborar o seu texto? 20 linhas. O título tá, né, entra nesse cômputo? Não. Quantidade máxima de linha? 30 linhas. Se ultrapassar as 30 linhas, se não escrever as 20 linhas, o que acontece? Eliminação. Então guarda isso. Bom, já falamos aqui então sobre aspectos relevantes do edital, já falamos sobre estrutura da redação, já te dei aqui uma dica muito importante para você fazer o olhinho do examinador brilhar. E vou falar agora também sobre a questão dos temas, tá? Eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nesse post, né, que fala assim, professora, fala mais a fundo nos próximos vídeos dos temas, se você quiser que a gente discuta mais temas, sobre os temas, deixa aqui, tá? Deixa aqui no post, né? Se vocês acharem necessário, a professora vai apresentar um conjunto de temas, vai conversar com vocês sobre esses temas, tá bom? Combinado? Legal. Bom, vamos lá. Falando sobre os temas, já que a gente pode esperar aí, né, falando de uma forma geral sobre os temas. Olha só, de 2014, né, a 2017, a banca ela trabalhou com temas relacionados à atualidade. E no ano passado, no ano de 2018, ela quebrou esse paradigma, né? Ela trazia textos aí relacionados à atualidade e em 2018 ela trouxe o tema ambição. Então olha só, lá em 2014 o tema era obesidade, em 2015 o tema era selfie, e em 2016 o tema era violência, redução da maioridade penal, e em 2018 ela pediu para o candidato falar sobre ambição. Então ela trazia temas relacionados à atualidade e aí de repente ela trouxe um tema mais filosófico. Então qual é a importância de você saber isso? A importância é a seguinte, a gente não quer que você seja pego de surpresa, a gente quer que você faça, né, que você já comece a trabalhar temas, mas temas aí relacionados, temas possíveis para a prova, né, de redação desse ano. Então, essa análise dos temas anteriores do tema de 2018 nos diz o seguinte, a gente precisa estar preparado tanto para esse tema relacionado à atualidade, quanto, obviamente, a temas, né, de caráter mais subjetivo, que exijam aí uma avaliação, né, uma abordagem mais filosófica. Então, eu, né, com base nessa avaliação, eu proponho alguns temas. Eu acho que você já deve começar a ler, obviamente, pesquisar e escrever sobre alguns temas. E aí, quais são esses temas, né? Que temas são esses? Bom, vou dar aqui uma listinha de 3 temas. Temas relacionados ao meio ambiente. Tema relacionado ao meio ambiente é super importante porque a gente tem visto, né, esse debate, essa celeuma entre o desenvolvimento e a preservação. Então, desenvolvimento e preservação, né, tá em debate atualmente. É um tema relacionado à atualidade. Então, a gente não pode ignorar esse tema voltado para atualidades, porque lembre-se, houve uma quebra de paradigma em 2018, mas isso não significa
que a banca, né, não possa voltar com um tema relacionado à atualidade. O que a gente tem mais de atual no país hoje, né, é um dos temas mais atuais aí, é a questão da preservação ambiental versus desenvolvimento, né? As tragédias, os crimes ambientais, né, que têm acontecido no nosso país nos levam, né, a entender esse tema como um tema relevante e, portanto, você tem que escrever, saber escrever sobre esse tema, estar preparado para trazer argumentos, né, ler e trazer argumentos. Bom, um segundo tema interessante é a questão da ajuda humanitária, né? Da imigração versus ajuda humanitária. Isso porque é um tema, né, que tem sido debatido em razão do conflito na Venezuela, né, das consequências para as nossas fronteiras. É um tema que está relacionado à segurança e, obviamente, pode vir aí, pode ser cobrado na sua redação. E a ajuda humanitária, ela tem, né, ela pode... saber argumentar sobre a relevância da ajuda humanitária pode te ajudar a desenvolver algum tema que tenha uma abordagem mais filosófica relacionada à ajuda humanitária. Então, imigração e ajuda humanitária, né, versus ajuda humanitária, né, é um tema também muito importante. Então, vamos lá. Tema 1, relacionado ao meio ambiente, né, essa dialética, digamos, né, esse conflito entre preservar e desenvolver. Segundo tema, os conflitos, né, relacionados à imigração versus ajuda humanitária, é um tema muito importante. E um terceiro tema que eu elencaria também, diria que você deve começar a estudar, é exatamente a democracia, tá? Então pode haver um aspecto subjetivo da democracia e uma cobrança, né, uma abordagem mais filosófica em relação à relevância da democracia e das instituições democráticas. Isso pode ser cobrado na sua prova, então eu sugiro que você comece com esses 3 temas. Com certeza você já vai aí desenvolver um bom repertório de argumentos para fazer uma excelente avaliação na sua prova de redação, ok? Bom, deixa aqui o convite, se você quiser, né, que a professora fale sobre outros temas, aí, né, faça um debate, traga mais informações sobre esses temas ou mais vídeos voltados para esse concurso. Deixa aqui o seu like, obviamente, e o seu comentário, vai ser um prazer ajudar. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo.